Com relação ao zoneamento, principalmente com relação ao zoneamento integrado, é muito importante pelo seguinte: hoje não adianta a gente pensar isoladamente uma produção de cana e fazer o zoneamento para cana. Porque o que acontece? Vai acontecer o que a gente viu hoje nas apresentações. A gente regulamenta a produção da cana, mas ela de repente se sobrepõe a outras atividades que não estão regulamentadas, e isso acaba não resolvendo o problema de forma estruturada e de forma integrada. Então, como única, nós participamos, né, da elaboração do estadual, do zoneamento estadual, que foi feito com a Secretaria da Agricultura e do Meio Ambiente, né, do Estado de São Paulo, exatamente. Então a gente participou, apoiou esse programa. A gente acha que esse processo de criar um zoneamento integrado, ele é fundamental para o processo, para ter, e como foi dito nas apresentações, agroeconômico, levando em consideração também a inserção do homem nesse processo, da economia que existia naquela área, porque isso é muito importante também. Como a gente vê, por exemplo, quando a gente trata a produção de cana, um dos pontos que às vezes não levam em consideração são as áreas de renovação. Todo ano você renova 20% da área do canavial. E nessas áreas você tem potencial de plantar alimentos, por exemplo, soja, amendoim. Só que hoje, por que o índice é tão baixo de 30%? Porque às vezes a cultura do amendoim e da soja não está presente naquela região e não dá para você fomentar mais esse processo. Então, nesse processo de criação do zoneamento integrado, é importante incluir as principais culturas e o fator social também, o homem, a presença do homem no campo. Um dos principais fatores que levou à motivação da Secretaria é justamente regulamentar o licenciamento de novas unidades. Por quê? Dada a estrutura do Estado de São Paulo, que já tinha a presença da cana-de-açúcar, né, e uma expansão que vem acontecendo, a Secretaria, no processo de licenciamento, precisava ter uma ferramenta que pudesse abordar de forma um pouco mais levando os aspectos ambientais com relação às licenças de novos empreendimentos. Que até às vezes muita gente acha que é uma crítica do zoneamento, só serve para novos empreendimentos. Não, ele é uma ferramenta muito forte, né, para você regulamentar os novos empreendimentos, porque empreendimentos novos em áreas que tem algum tipo de restrição com relação à indústria da cana-de-açúcar, a Secretaria simplesmente não permite essa instalação dessa usina ou mesmo a expansão dessas áreas, né? Mas hoje o zoneamento no Estado de São Paulo ele já é utilizado também no processo de renovação das licenças das usinas que já estão operando. Então ela é realmente uma ferramenta muito forte, né? O tema reserva legal, principalmente do Estado de São Paulo, ele é um tema delicado, onde a gente assim, como única, apoia a iniciativa de nessa nova, vamos dizer assim, resolução que vai estar tendo do Código Florestal, as áreas de preservação permanente pudessem ser incorporadas também na área de reserva legal. Por quê? Senão a gente vai ter um impacto na produção muito significativo. Seria assim, a gente tem áreas hoje que apenas de mata ciliar dentro das usinas correspondem a 10, 12% de mata ciliar, que já estão protegidas pelo protocolo agroambiental, né? Elas já estão comprometidas pelo setor de cana a não serem mexidas, não existem cana nessa área, nem outra produção agrícola. Então, imagina você adicionar 20%, é uma perda de produção que pode implicar até em outros impactos até um pouco maiores, como uma expansão, né? Então, em termos de essa nova, assim, o que a gente espera com relação a essa nova proposta e revisão do código é que essas áreas pudessem manter a função ambiental, que hoje a área de reserva ambiental, a área de reserva não se limita aos 20%, né? Ela tem que ter uma função como a mata ciliar. E de repente se ter esses 20% isolado ao longo de áreas que são improdutivas ou não tem água, eu acho que a função ambiental desse processo se perde, né? Então de repente vale mais a pena você ter uma área um pouco menor, mas uma função ambiental um pouco mais delimitada. Com relação às iniciativas de sustentabilidade do setor sucroenergético, eu acho vale destacar algumas iniciativas que foram muito importantes. E são essas iniciativas que multilaterais que levam a relação com o Estado, né? O Estado, o setor privado e uma associação no caso da UNE. Por exemplo, o protocolo agroambiental, compromisso nacional, são iniciativas multilaterais, voluntárias, que deram uma diretriz para o setor da onde atuar. Então, por exemplo, se a gente pegar hoje o protocolo agroambiental, só no estado, que é o protocolo agroambiental do Estado de São Paulo, das 200 usinas, 170 usinas são signatárias, ou seja, essas 170 usinas estão
juntas, focadas com 3 objetivos comuns. Quais são os objetivos? Primeiro, a mecanização, né? Esse ano, a safra, nós vamos terminar com uma mecanização de 2 milhões de hectares a mais do que prevê a legislação. Isso foi graças a um esforço comum, né, dentro de um objetivo único. Segundo, matas ciliares. Hoje, o setor no estado de São Paulo já declarou para a Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria da Agricultura 240 mil hectares de matas ciliares protegidas pelo setor. Foi o primeiro setor que declarou suas matas ciliares. Só para se ter uma ideia, estima-se que no estado de São Paulo tenha 1 milhão de hectares de matas ciliares. Ou seja, o setor de cana já praticamente entregou para o estado, já declarou toda a sua área protegida. Então é uma iniciativa única, né? Pioneira e importante. Então essa iniciativa de juntar parceiros nesse processo. Eu acho que e a terceira é recursos hídricos, né? Que é um ponto bastante questionado, apesar da cana-de-açúcar no estado de São Paulo não ser irrigada. Como a gente sabe, a mecanização ela vem aí com uma externalidade que são, vamos dizer assim, a não aproveitamento dessa mão de obra para o corte, né? Apesar que o corte vem sendo altamente criticado com relação às suas condições de trabalho. Mas um fator que, primeiro, é importante destacar é o seguinte, porque existem alguns números que são lançados, cada máquina tira 80 pessoas. E de cada máquina tira em torno de 60, 80 pessoas, mas contrata novamente num novo patamar, né, mais 30. Por quê? Você tem que ter pessoas operando a máquina, operando os outros caminhões, toda uma estrutura de mecânica, eletricista. Então, se a gente for fazer um cálculo em termos de remunerações totais, a perda de remuneração é muito pequena, porque os novos cargos que se formam agora são cargos de maior valor, de salários e benefícios, né? Então, esse é um ponto que existe. E a Única está trabalhando no sentido de um programa que chama Renovação, de capacitar aqueles cortadores que vão perder o emprego. Esse ano existe uma meta de 7 mil cortadores para virarem operadores colhedoras, né, e eletricistas de caminhão, de máquinas de corte.